Dando continuidade à nossa revisão, nós entramos agora no campo das figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São métodos, né, que nós vamos utilizar como recursos estéticos dentro da construção da frase, do texto, do poema, tudo isso. As figuras de linguagem, elas vão se dividir em 4 grupos, que são figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de construção e figuras de sons. Nós vamos estudar cada grupo desse, um por um, e trazer exemplos para que isso fique bem fixado na sua cabecinha, ok? Vamos lá, vamos começar pelas figuras de pensamento. Nas figuras de pensamento, nós temos 6, ok? E o que são essas figuras de pensamento? As figuras de pensamento, elas vão realçar o significado em uma sentença. Vai ser uma palavrinha que vai trazer um realce para a sentença. Ela vai trazer o quê? Mais expressividade. Vamos começar, sabe por qual? Pela antíntese. A antíntese é a figura de linguagem que vai trazer a oposição de termos. Como assim, professora? Sabe palavrinhas tipo amor e ódio, que são antônimas? Elas vão estar na mesma construção. Sabe palavrinhas tipo chorar e sorrir? Elas vão estar na mesma construção. Por exemplo, de tanto chorar, desejou voltar a sorrir. Gente, como assim? Ela chorou tanto que ela desejou voltar a sorrir. Viu que traz essa antíntese, traz essa oposição de termos na mesma construção? Nós temos também o paradoxo, que você pode confundir um pouco com a antíntese. A antíntese traz oposição de termos, já o paradoxo, ela traz oposição de ideias. Vamos lá, um exemplo. Eu digo assim, quanto mais eu trabalho, menores são as chances que eu tenho de reconhecimento na empresa. Olha só, se a pessoa trabalha muito, se esforça, a ideia seria que ela tivesse o quê? Reconhecimento. Mas o paradoxo traz essa oposição de ideias. Então, quanto mais ela trabalha, menos ela é reconhecida. Ou então, quando eu digo assim, quanto mais ele estuda, não passa no Enem. Gente, se ele estuda, seria o quê? Que ele passasse. Mas a gente tem esse paradoxo. Quanto mais estuda, não consegue alcançar o objetivo, ok? Nós temos ainda nas figuras de pensamento a hipérbole, que é aquele exagero. A gente sempre exagera uma vez ou outra. Você chega em casa da aula, aí sua mãe tá lá, né? Aí você faz, mãe, tô morrendo de fome. Ninguém morre de fome facilmente, mas a hipérbole traz isso, traz aquele exagero. Ou então, gente, tô com tanta fome que eu comeria uma baleia inteira, um boi inteiro. Tudo isso são exemplos de quê? De hipérbole. Temos a personificação, que é a atribuição de características humanas a seres inanimados. Como é que a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, eu digo, a lua apareceu tímida no céu. Gente, a lua não é tímida. Elizabeth pode ser tímida, mas a lua não. Tímida é uma característica do ser humano, que nós estamos usando em um contexto, dando essa característica para um ser inanimado. E isso é um exemplo de quê? De personificação. Temos a ironia, que eu acredito que todo mundo, uma vez por outra, também usa, né? Porque é assim, é a ideia contrária do que se pretende dizer. Você diz uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra coisa. O exemplo disso a gente diz assim, ela parece um anjo, adora arranjar confusão. A ideia que nós temos de anjo é que o anjinho não arruma confusão. O capetinha é quem arruma confusão, né? Então, se eu fosse dizer diretamente, sem ironia, eu dizia, essa menina parece o capeta, vive arrumando confusão. Mas ironicamente eu digo, ela parece um anjo de tanto que arruma confusão, entendeu? E por fim, das figuras de pensamento, nós temos a sinestesia, que é a fusão de sentido. Você usa sentidos do nosso cotidiano como olfato, paladar, audição e coloca isso no texto. O exemplo disso é o seguinte, o branco doce que coloco em meu café já não me apetece mais. Quer dizer, o branco doce é o quê? É o açúcar. Então, o branco doce, o doce, ele traz uma sensação boa, mas essa sensação já não apetece mais. Ela está mexendo o quê? Com o seu paladar. Essa frase faz você refletir sobre o sabor da açúcar, ok? Continuando, a gente chega nas figuras de construção, né? Isso, quando eu falo figuras de construção, está relacionado a quê? A construção sintática da frase. Nisso, nós temos 4 figuras. Temos a elipse, que ela vai trazer a omissão de um termo. Por exemplo, quando eu digo assim, a professora estava atrasada.
ela chamou um táxi e saiu correndo. Olha só, a professora estava atrasada, ela chamou um táxi e saiu correndo. A professora, ela chamou um táxi e eu poderia dizer, e ela saiu correndo. Mas aí eu vou omitir esse pronome na frase. Eu tiro ela, a frase continua com sentido. Então essa omissão do pronome chama-se elipse. Ela estava atrasada, pediu um táxi. Eu não repito o pronome, mas essa elipse me permite a compreensão da frase, ok? Temos o polissíndeto, que é a repetição de conceito. Aliás, o polissíndeto é a repetição de conectivo. Eu digo assim, estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra e descansei. Viu que ele repetiu o uso do i? O polissíndeto traz isso, a repetição de conectivo na mesma frase. Porque dá aquele sentido de continuidade. Eu fiz uma lista de exercícios e mais outra e descansei. Temos o hipérbato, que é a inversão sintática. O que é isso? Na sintaxe nós temos uma ordem que a gente segue, né? Que é sujeito e predicado. Mas no hipérbato a gente consegue inverter essa ordem. Por exemplo, quanto pode dos anos o progresso? Eu poderia dizer, o progresso depende dos anos. Mas aí eu digo ao contrário, a inversão, quanto pode dos anos o progresso. Temos ainda nas figuras de construção a anáfora, que é a repetição de palavras no início da sentença. Geralmente a gente vê isso muito em música. Tem a música que é o exemplo que nós vamos usar, que é pau, é pedra, é o fim do caminho. E ele continua, é rastro, certo? Então repete a palavra, é pau, é pedra, porque traz até uma musicalidade, uma melodia para a própria música. Nós temos ainda as figuras de palavras que traz o quê? Traz um sentido conotativo ao texto. São três, comparação, metáfora e metonímia. Comparação e metáfora. Você pode até confundir, mas é muito simples. A comparação, ela compara usando conectivos. Eu vou dizer o seguinte, minha mãe é linda como uma flor. Tá vendo que eu estou comparando minha mãe à flor? Eu estou usando o como para fazer essa comparação. Já a metáfora eu vou e digo diretamente, minha mãe é uma flor. Não deixa de ser uma comparação, só que é uma comparação com uma ideia. É tudo que a flor representa, entendeu? Minha mãe é uma flor. Outro exemplo de metáfora, eu posso dizer assim, os poemas são pássaros que chegam não sabe de onde e pousam no livro que leis. Mas eu poderia dizer, os poemas são como pássaros, então deixaria de ser uma metáfora e com o uso de conectivo passaria a ser uma comparação. Já a metonímia é quando eu falo aquela parte pelo todo, entendeu? Eu digo assim, comi 2 pratos de comida, comi 2 pratos de comida. Gente, ninguém come os pratos, a gente come o conteúdo que está no prato, mas a metonímia faz isso. Para terminar figuras de linguagem, a gente termina com o grupo das figuras de sons, que elas trazem o quê? Uma representação do som para a fala, traz sonoridade, musicalidade. São 3 também, a gente tem assonância, que é a repetição de vogais, que diz assim, a Aurora ama os animais. Olha só, repete, a Aurora ama os animais. A Aurora ama os animais. A gente vê a repetição da vogal A, ok? Temos a aliteração, que é a repetição da consoante. Vim, vi, venci. Vim, vi, venci. Repetiu a letra V para trazer, ó, vim, vi, venci. Traz meio que uma rapidez que você vai associar. Vim, vi, venci, ok? E por fim nós temos a onomatopeia, que é muito usado diariamente. Nós temos o quê? Tic-tac. Quando você fala tic-tac, você lembra de quê? De relógio. Bum! Você vai lembrar de uma explosão. Isso é onomatopeia. Até a cantora Ludmilla fez um comercial e que dizia assim, tim, 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 controle, é assim. Lembra? Então, esse tim, tim, tim era uma propaganda de uma operadora telefônica e fazia você remeter a quê? Você tim, 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 o quê? O toque do celular, de antigamente, claro, né? Mas fazia você fazer essa associação. Isso é uma onomatopeia. Nós temos ainda na charge um exemplo. Olha só, tem um cara lá, muito irado no computador e ele diz assim, quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Gente, vamos lá. Será que a pessoa fosse inteligente ela teria apagado tudo? Não. Então,
essa frase está sendo o quê? Qual é a figura de linguagem que a gente tem aí? Nós temos a ironia. Se ele é inteligente, ele não deveria ter apagado. Então, ele não quis dizer que a pessoa era burra, era uma anta, que ele estava chateado, ele disse ironicamente, ok? Temos ainda um casal de namorados, que a namorada diz assim: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ele murcha e morre? Aí Armando faz lá a cara de pateta e diz: hã? Aí ela continua: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí Armando faz: ah, entendi. Isso aí, quando ela diz o amor é como uma flor, o amor é como o motor do carro. Lembra da comparação? Que a gente usa o conectivo, o como, para fazer essa comparação, ok? Temos ainda dois ratinhos conversando, ele diz assim: fala uma coisa romântica. Aí ele diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí ela diz: uau, agora traduz. Aí ele responde pra ela, né? Ah, tá, você tá querendo demais. Mas vamos focar no segundo quadrinho que diz o seguinte: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável da paixão. Meu amor é uma caravana de rosas. Olha só a comparação. Gente, uma caravana de rosas é uma coisa linda, né? Deve ser lindo, deve ser vermelho, deve ser apaixonante, deve ser perfumado. São todas essas comparações. Ele está comparando o amor diretamente com essa ideia, porque é a ideia que a gente constrói da caravana, ok? Espero que essa parte de figura de linguagem tenha ficado ok. E nós agora vamos entrar no nosso último tópico, que é a questão dos gêneros literários. A gente sabe que os gêneros literários surgiram com Aristóteles, né? E que é uma forma de quê? De separar os textos literários de acordo com a forma do texto e com o conteúdo. A gente pode também confundir a questão do gênero literário com o gênero textual, só que são coisas distintas. Gênero literário, literatura. Gênero textual tem a ver com o quê? Onde a gente usa o texto na sociedade, né? É margem para outra aula também. Focando no gênero literário, a gente tem 3 tipos de gênero literário, que são quais? O gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Lembrando que o gênero épico a gente pode chamar também de gênero narrativo. Vamos detalhar as características para que isso fique bem legal na sua cabeça. O gênero lírico, por exemplo, só a questão de curiosidade, a gente tem que lírico. Lírico lembra lírica, né? Música. Isso mesmo. Antigamente, quando o gênero surgiu, então, quando o poeta ia lá recitar seu poema, tinha uma pessoa que ia tocar lá a harpa, ia ter essa lírica, ia ter tudo isso no gênero, né? Quais são as características? Ele tem uma subjetividade marcante, ele manifesta emoções, desejos, impressões e sensações. A gente tem a presença forte de quê? De um eu lírico, primeira pessoa, o quê? Textos geralmente poéticos, ok? Essas são as principais características do gênero lírico. Nós temos o gênero épico ou narrativo. Quais são as características desse gênero épico, desse gênero narrativo? Primeiro, para ser gênero narrativo, a gente tem que ter um enredo. Tem que existir a história, né? Isso, dentro desse enredo, nós vamos encontrar o narrador, alguém que vai narrar essa história. Esse narrador, ele vai poder ser um narrador personagem, que vai contar a história e participar da história. Ele vai poder ser um narrador observador, ele vai contar a história, ele sabe tudo da história, mas ele não participa da história. Ou ele vai ser um narrador onisciente, que vai estar na terceira pessoa, ele tem o conhecimento do plano dos personagens e das suas ações. Nós teremos a presença de personagens, isso mesmo. Quais são os personagens? A gente vai ter o protagonista, o coadjuvante e o antagonista. E essa história vai se passar num tempo, que pode ser um tempo cronológico ou não. E ainda vai ter um espaço, que vai ser um espaço real ou imaginário, ok? Essas são as principais características do gênero épico, do gênero narrativo. Temos ainda o gênero dramático. O que é esse gênero dramático? São textos que foram criados para quê? Para encenação. Tipo a comédia, o teatro, ok? Quais são as principais características desse gênero? Nós temos roteiro de teatro, cinema ou novela. Pontos em comum com o gênero narrativo, porque eles vão trazer personagens, vai trazer tempo, vai trazer espaço, tudo isso, né? Não possui um narrador, presença de rúbricas e informações de apoio para a leitura e montagem.
O que é essa informações de apoio? No próprio texto vai dizer, não, o personagem vai se posicionar em tal lado, vai fazer tal coisa, vai ter a presença disso, ok? Aí você vai me perguntar o seguinte, professora, esses textos, eles sempre vão manter suas características ou eles vão conseguir se misturar às vezes? Sim, eles conseguem se misturar e a gente vai dar origem ao quê? Aos textos híbridos, que são textos que misturam gêneros distintos. A gente pode misturar o gênero narrativo com o gênero dramático, a gente faz essa mesclagem e cria o texto híbrido, ok? Para terminar, tem o gênero ensaístico, né, que é uma nova possibilidade de classificação. São textos não ficcionais, apresentam liberdade, uso artístico e expressivo da linguagem, que são, por exemplo, a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Ele traz a história do Brasil de uma maneira livre, meio que não ficcional, traz uma informação, ok? Para concluir nossa revisão, eu trouxe uma questão para vocês sobre gêneros literários. Vamos responder agora. Os gêneros literários constituem modelos aos quais se devem submeter à criação artísticas. Deles não se devem considerar como verdadeiro. Gente, olha o não aí. Então ele quer a resposta o quê? Errada. Vamos lá, letra A. Segundo concepção clássica, são 3 gêneros literários? Correto, 3, lírico, épico e dramático. Letra B. Embora a obra literária possa encerrar emoções diversas, podendo haver interseção de elementos líricos, narrativos e dramáticos, há sempre a prevalência de uma dessas modalidades? Ok. Letra C. A criação poética de caráter lírico privilegiará os diálogos dos personagens? Gente, será? Vamos para a letra D. Novelas, crônicas, romances e contos são espécies literárias de caráter narrativo? Ok. Letra E. O discurso literário é considerado dramático quando permite, em princípio, ser representado? Então, qual é a resposta errada nesse momento? A letra C. A criação poética de caráter lírico privilegiará discursos entre personagens? Não, a gente sabe que isso faz parte do dramático e do narrativo. Espero que essa revisão tenha sido bem legal para vocês. Ajude para que a gente consiga melhorar essas notas que vêm aí na recuperação e que em breve a gente se encontre para a gente dar um abraço e continuar nossas vidas da maneira mais normal possível. Tchau, gente!